Olá, turma do quarto ano, aqui é a professora Cíntia e eu estou aqui para mais uma aula de História. Hoje nós vamos ter a aula número 2 e essa aula nós vamos trabalhar as páginas 27, 28 e 29 do livro integrado. A página 27 e 28 nós temos o tema Migrações no Brasil Passado, as primeiras migrações que aconteceram no Brasil, as primeiras pessoas de outros lugares que vieram para cá, ok? Aí na nossa apostila nós podemos ver que os imigrantes, eles chegavam ao Brasil de vários lugares do mundo, né? E cada uma dessas pessoas trazia consigo uma carga cultural, uma bagagem cultural, né? Ele tinha uma língua, um idioma diferente, ele tinha um estilo de vida diferente, a culinária do país dele era diferente e todas essas coisas eles trouxeram para o Brasil, ok? E cada uma dessas pessoas que chegavam no Brasil eram influenciadas pela cultura do Brasil e influenciavam o Brasil com a sua própria cultura, ok? Então isso trazia uma troca de culturas, né? Nós acabávamos nos misturando, coisa que eu sempre falo para vocês, o Brasil é considerado o país da miscigenação, ou seja, da mistura de povos e culturas. Então, esses povos que chegavam em outros lugares traziam consigo a sua cultura e influenciavam o Brasil. Qual é a nossa principal língua, nosso principal idioma no nosso país? É o português. O português, a nossa língua, é uma influência da cultura de Portugal, do país Portugal, que foi o país que nos colonizou, né? Como nós já aprendemos lá em 1500, chegaram as caravelas portuguesas, né, que descobriram o Brasil e passaram a colonizar a nossa terra. Então, o português de Portugal, que é a língua dos nossos colonizadores, influenciou na nossa língua, no nosso idioma, por isso que ele leva, o nosso idioma leva esse nome, ok? Os portugueses, eles já tinham esse hábito de viajar por lugares diferentes em busca de terras, em busca de riquezas. Então, todos os lugares que os portugueses chegavam, que estava desocupado, eles tomavam posse, né? Eles acabavam dominando aquelas terras. É tanto que se nós pesquisarmos, nós podemos achar muitos outros lugares que foram colonizados pelos portugueses, lugares até no continente africano, países do continente africano que falam a língua parecida com a nossa, né, mais parecida com o português de Portugal, que é mais fácil para a nossa compreensão, que foram influenciados pelos portugueses por causa desse hábito que eles tinham de explorar, eles eram exploradores, ok? E a migração portuguesa aqui no Brasil, eles não trouxeram consigo somente a cultura em si, eles também influenciaram a religião. No nosso país, antes dos portugueses chegar, existiam somente indígenas. Os indígenas tinham suas religiões, né? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses sempre eram ligados à questão da natureza, o deus sol, o deus lua, a terra, todas essas questões místicas das religiões indígenas. E quando os portugueses chegaram, eles trouxeram consigo o catolicismo, né? Nós já conversamos que os jesuítas vieram com as caravelas. Os jesuítas eram líderes religiosos, representantes religiosos que chegavam aqui e aí eles começaram a reunir pessoas, eles começaram a catequizar os próprios indígenas, os nativos dessa terra e ensinar a religião do catolicismo, falando sobre essa religião e convertendo essas pessoas. Então o catolicismo ele foi ele influenciou aqui no Brasil através da migração portuguesa e influenciou o catolicismo e também feriados religiosos que nós temos no nosso calendário que foi trazido pelo catolicismo junto com os portugueses para o Brasil. Okay? Na página 28 nós podemos ver aí a questão dos holandeses e franceses que influenciaram o Brasil de alguma forma, né? Nós sabemos que não foi só por holandeses e franceses que vieram
vieram para cá imigrantes, né? Vieram japoneses, vieram pessoas de vários países. Porém, algumas pessoas, alguns países tiveram uma influência um pouco mais forte. Na página 28 é destacado os holandeses e os franceses. Os holandeses, eles ocuparam parte da região Nordeste com a produção de açúcar. Eles eram mais voltados para essa atividade e eles ocuparam parte da região Nordeste, que era mais ali naquela parte daquele litoral que eles chegavam e eles já ocupavam algumas terras. E os franceses e os holandeses, com essa chegada deles e tomando assim parte da nossa terra para trabalhar, eles acabavam influenciando, e influências que duram até hoje, né? Se vocês pesquisarem, vocês podem ver muitas construções em vários lugares do Brasil que são influenciadas pela cultura holandesa e francesa, né? Construções, pontos históricos que hoje até são considerados patrimônio cultural, ok? E nós também vemos na página 28 que os brasileiros, eles sempre tinham essa mania de tentar copiar os europeus, não só nessa questão cultural, na moda, na culinária, na arte, na música. Os brasileiros desde sempre se inspiravam na questão europeia. Tanto que muita gente viajava para a Europa para poder conhecer, ver o que estava acontecendo lá naquela época, como que estava a arte, como que estava a moda, quais eram os novos tipos de comidas que eles tinham, e voltavam para o Brasil e traziam todas essas informações e começavam a aplicar aqui, se inspirando nos europeus, né? No final da página 28 nós podemos ver que muitas pessoas viajavam para lá para poder conhecer como eles faziam a comida deles, né? Padeiros, fazendo seus pães, e nisso foi criado um pão inspirado na cultura francesa, que hoje nós conhecemos como o pão francês. Só que dependendo da região do Brasil, esse pão ele tem um nome diferente em cada região, mas o nome mais comum que nós conhecemos é o pão francês, ok? Na página 29, nós temos aí a atividade Eu Historiadora, atividades 1, 2 e 3, que estão dentro desse texto da página 27 e 28. Então, cada uma das respostas, e são respostas também que vocês podem pesquisar, na atividade número 1 está pedindo para você pesquisar influências europeias aqui na nossa região, ou seja, principalmente aqui no estado de Rondônia ou na região norte. Então vocês têm liberdade para fazer essa pesquisa, para poder realizar essa atividade. E na página 28 nós também temos o QR Code falando sobre culturas de vários lugares que influenciaram o Brasil, ok? Por hoje é só e até a próxima aula.